paz do Senhor Jesus, queridos, meu nome é Guilherme Forlone, estamos iniciando aí nosso primeiro vídeo no canal, que você já possa dar uma força compartilhando esse vídeo, curtindo, se inscrevendo. Iniciaremos com uma série de estudos falando a respeito de Jacó, e hoje nós vamos falar a respeito da sua vocação. Já toca no sininho aí, curta, compartilha e vamos aprender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Antes que eu adentre na palavra, antes que eu comece aqui a minha exposição, eu quero convidar você, juntamente comigo, a fazer uma oração para que o Espírito Santo venha nos guiar, nos direcionar, nos instruir. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento, ó Pai, iniciamos aqui, Senhor, uma revelação da Tua Palavra, uma reflexão. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, nos trazer o entendimento, a compreensão da Tua Santa Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então nós vamos falar a respeito da vocação, do chamado de Jacó. A Bíblia nos diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, aliás, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Efésios capítulo 1, versos 3 ao 5, também Paulo escrevendo, ele diz: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de tua vontade. Então você perceba ali que no versículo 9 de 2 Timóteo capítulo 1, Paulo ele nos diz algo assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Aonde? Antes do tempo dos séculos. Então, antes mesmo que surgisse a terra, antes mesmo da formação do mundo, Paulo estava dizendo que ele já era chamado a uma santa vocação. Em Efésios capítulo 1, do versos 3 ao 5, da qual nós lemos, Paulo menciona que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, por que eu estou lendo isso aqui? Porque quando nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29, fala assim: porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Vamos lá, Romanos. Por que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Vamos entender isso? Porque daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou, e o que chamou também justificou, o que justificou, a esse também glorificou. Então entenda uma coisa: primeiro, Deus conhece em sua presciência, antes da fundação do mundo, Ele conhece. Diante dessa presciência, Ele elege
ele predestina, ele chama com uma santa vocação. É isso que Paulo está mencionando em todos esses versículos que nós lemos, de 2 Timóteo, Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 8. O resumo de tudo isso é isso aí. Antes da fundação do mundo, pela sua presciência, ele nos conhece. Diante de tais conhecimentos, ele nos elege, ele nos chama a uma santa vocação. Por que eu estou mencionando isso? Agora nós vamos para Gênesis capítulo 25 e vamos falar de Jacó. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó, e era da idade de 60 anos quando os gerou. Então, aqui está falando a respeito do nascimento de Esaú e Jacó. E perceba que a Bíblia nos dá uns detalhes no nascimento de Jacó, que é o quê? Que ele agarrou o calcanhar do seu irmão, por isso se chamou Jacó. O que é Jacó? Aquele que agarra, tira proveito, se excede na oportunidade alheia, também chamado de suplantador. O segundo costume aqui do Antigo Testamento, os nomes revelariam algumas características da pessoa. E pelo fato de Jacó ter agarrado o calcanhar de Esaú, foi-lhe dado o nome de Jacó, de suplantador. Foi-lhe dado ele a característica, aquele que agarra a oportunidade alheia, que tira a oportunidade do próximo. Mas quando nós voltamos a alguns versículos, o versículo 23 fala assim: e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão em tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor, ou seja, o mais velho, o primogênito, servirá o menor. Isso aqui é antes do nascimento de Esaú e Jacó. Deus já diz o que aconteceria. E diante de tais fatos, como que Deus anuncia isso aí? É aquilo que nós vimos aqui no início. Pela presciência, Deus conhece e convoca, lhe concede uma santa vocação. Mas no nascimento de Jacó, ele é caracterizado como um suplantador. O ambiente em que Jacó vive, o ambiente em que Jacó é criado, o que oferecem a Jacó é que ele fosse um suplantador. Diante do seu nome, o caracterizaram dessa forma. Então, entenda uma coisa. Vivemos em uma sociedade que regra um padrão de ser humano, que regra um padrão de homem de Deus ou de mulher de Deus. Uma sociedade egocêntrica que defende os seus próprios interesses e se relaciona somente com aqueles que lhe podem oferecer algo. Raramente se existe amor entre uma relação. Geralmente, o que vemos em nossa sociedade é pessoas que se relacionam com a outra por aquilo que ela pode oferecer.
E diante desse padrão, aqueles que não regem esse padrão, aqueles que não se encaixam nesse padrão, é jogado de canto, é desprezado, menosprezado. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Jacó foi dada uma característica. A Jacó foi concedida uma personalidade, foi profetizado, de certa forma, que ele seria um suplantador. Ao colocar o seu nome de Jacó, foi dado a ele essa característica, essa personalidade. O ambiente em que ele viveu foi voltado exatamente para que ele agarrasse a oportunidade alheia. Vemos isso quando Esaú chega com fome e por um prato de guisado, Jacó compra seu direito de primogenitura. Por quê? Porque Jacó agarra aquela oportunidade. Jacó, com oportunismo, age contra Esaú para que esse pudesse lhe passar o direito de primogenitura. Vemos Jacó crescendo com essa característica de suplantador. Jacó cresce então sendo alguém que ele não era, querendo ser alguém que ele não é. Em Gênesis, capítulo 27, versículo 18 e 19. A Bíblia diz assim: e ele veio ao seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Olha só, no momento em que Isaac sente o final da tua vida, ele resolve dar a bênção aos seus filhos. E Jacó engana o seu pai, se passa como Esaú para tomar a bênção de primogênito. Entenda uma coisa, Jacó passou toda a sua vida sendo aquilo que determinaram que ele fosse, tentando ser alguém que ele não era, porque ele queria ser Esaú. Porém, a sua verdadeira identidade só foi ser revelada no momento em que ele teve encontro com Deus. E qual é essa verdadeira identidade? É aquela identidade que Deus determinou para ele. É aquele chamado, aquela vocação, aquela personalidade que Deus reservou para Jacó antes da fundação do mundo. E isso só aconteceu em Gênesis capítulo 32, versos 22. A Bíblia diz assim, aliás, vamos mais para frente, irmãos. Versos 26. E disse-me: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então me disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel.
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha só, Jacó passou toda a sua vida sendo alguém que determinaram que ele fosse, tentando ser alguém que ele não era, que é Esaú. Mas no momento em que ele teve um encontro com Deus, a sua verdadeira identidade é revelada: Israel. Aquele que luta com Deus. A sua santa vocação, o seu chamado lhe é revelado no momento em que ele teve encontro com Deus. E o que eu quero dizer para você nesse momento? Talvez o ambiente em que você vive, em que você cresceu, em que você foi criado, o que a vida lhe ofereceu, te faz ser alguém que você não queira ser ou que você não é. O padrão determinado pela sociedade, pela sua família, pelas pessoas que andam ao seu redor, te incita ao desejo de querer ser quem você não é. Mas a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira personalidade está diante de Deus. Está predestinada por Deus. A tua característica, a tua personalidade, que vai te fazer feliz, que vai te fazer prosperar espiritualmente, está diante de Deus. Então o que eu quero te dizer, você não precisa ser quem determinaram que você seja. Você não precisa ser quem é que eles queiram que você seja. Você precisa ser quem você realmente é, quem Deus escolheu, quem Deus determinou que você seja. Você não precisa se adaptar ao padrão da sociedade. Você não precisa se modelar para agradar as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa apenas entender qual é o teu chamado, qual é a tua vocação, o que Deus preparou para você e quem Deus quer que você seja. Apenas entenda o teu chamado, entenda a tua vocação e desfrute da sua verdadeira identidade, que é essa que vai fazer você prosperar. Amém, queridos? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.